e nem a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e ira, e se mudou o aspecto do seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançarem na fornalha. Então aqueles homens foram lançados dentro da fornalha. E porque a palavra do rei apertava, e o fogo estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados dentro da fornalha. Louvado seja Deus. Meus irmãos, antes de eu começar a falar sobre essa passagem, eu quero falar um pouco da história desses 3 homens para entrar no palácio. Louvado seja Deus. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém a sitiou e começou a tomar posse. Ele começou a governar sobre aqueles povos, sobre aquelas línguas e nações daquela época. E todos os homens daquela época temiam Nabucodonosor. E ele disse ao chefe dos seus eunucos, cujo nome era Aspenaz, que trouxesse alguns jovens da linhagem real dos nobres e de Israel, dos filhos de Judá, para que fossem instruídos em toda a sabedoria e para que fizessem o palácio, e fossem ensinados na letra dos judeus, para que depois de 3 anos se apresentassem ao rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor falou que queria jovens formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e que tivessem habilidade para que vivessem com ele naquele palácio. E ainda, o chefe dos eunucos achou que os filhos de Israel, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos seus eunucos lhe colocou outros nomes: a Daniel, pelo de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, o de Abednego. E ainda, Nabucodonosor lhe ofereceu, ainda falou que eles iam comer da melhor comida e era do melhor vinho, para que tivessem bem saudáveis, para que no final desses 3 anos que eles tivessem sendo ensinados para vir ao palácio. E Daniel, meus amados irmãos, aceitou no coração dele não querer se contaminar com a porção do manjar do rei. Você vai estar pensando, o que isso tem a ver com a palavra confiança em Deus? Eu poderia dizer isso logo quando eu li essa passagem, mas Deus começou a falar para mim, caia para os tempos de hoje. E Daniel falou assim: eu não quero comer do melhor vinho e nem da sua comida. Diga ao seu rei que ele me dê legumes a comer e água a beber por 10 dias. Meus amados irmãos, vamos meditar nessa passagem. Como é que uma pessoa comendo uma melhor comida, uma melhor bebida, e Daniel comendo legumes e água, como é que ele ia ficar melhor, a de aparência, mais saudáveis do que aqueles outros jovens por 10 dias? Então, o chefe dos eunucos, ele falou: não, tenho medo do meu rei, porque foi ele que determinou a nossa comida e a nossa bebida, não vamos obedecer a lei dele. Mas Daniel agora insistiu, falou teste de 10 dias. E depois desses 10 dias, Daniel, ele comeu legumes e água, e bebeu água. E a aparência dele foi ainda melhor do que dos outros jovens. O que você entendeu com isso? É porque ainda que nós fazemos o dia de hoje, que nós tivemos 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, e assim sucessivamente, comendo ponhava. O Senhor é que você confia nele, sabe por quê? Porque o Senhor fala dele que ele ama. E muitas vezes nós dizemos que confia em Deus, e quando ele vai para a gente passar pela prova, ai, meu Deus, não aguento mais. Como é que nós temos que confiar em Deus quando Deus vai você passar pela prova, bota você comer pão e água, ou que seja? Ele quer que você toque, que você ama Ele. Ele quer que você toque, que você confia nele. Meus amados irmãos, nós sabemos que para nós pegar uma palavra, nós temos que viver ela. Eu não estou pegando essa palavra que o Senhor está vivendo. Porque ao longo, quando eu estava passando essa palavra, lendo essa palavra, eu passei por muita luta, por muita prova. Em menos de um mês, imagine aquele que confia em Deus. E aí, eu vou confiar no nome do Senhor. E confiando em Deus, diretamente, confiando em Deus, e dentro dessa passagem, louvado seja Deus. E ali, por 10 dias, esses jovens comeram legumes e água. Para você ver a glória de Deus, aqueles que confiam nele. Você vê que Daniel,
ele comeu legumes e água. Ninguém pode entender os mistérios de Deus. Ele ficou com aparência, ele ficou com a saúde, melhor do que aqueles outros jovens que tinham comido da comida do rei. E ele falou, o chefe dos eunucos: não posso te dar outra coisa, porque senão eu morrer. Ele vai dizer que você está mais triste do que eu dos jovens. Sabe por quê? Ele estava zombando a Daniel, porque ele falou: se Daniel comesse legumes e água, ele ia ficar com a cara triste, abatido, porque ele estava comendo legumes e água. Não tem como uma pessoa se sustentar, ficar saudável, só comendo água e legumes. Não tem como. E ali, meus amados irmãos, Deus tem misericórdia de Daniel diante daqueles homens. E Deus abençoou o continente. E agora eu vou ficar aqui na passagem que eu li. O rei Nabucodonosor, ele substituiu ao rei Joaquim. E nomeado no segundo ano, ao terceiro ano do reinado de Nabucodonosor. A Bíblia não relata o ano exatamente, mas aqui eu estou dando uma ilustração, porque na Bíblia fala, no capítulo 2, que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho, uma visão. Os irmãos que nessa passagem já viram. E ali, Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro que na província da Babilônia, no campo de Duro. E ele mandou juntar todos aqueles homens importantes, os presidentes, os governadores daquela época, para que viessem à inauguração da sua estátua. E ali o arauto apregou a alta voz, que todo aquele que ouvisse o som da buzina, que ela vai se mostrar e adorar. Para quem não sabe que arauto é um porta-voz do rei, como um profeta é porta-voz de Deus. Tudo que o rei mandava lhe dizer, todas as decisões do rei, tudo que o rei fazia, ele falava para o povo. E ali, esse arauto, ele começou a falar para aquele povo, que quando o povo começasse a ouvir o som da buzina, era para se mostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor, que tinha levantado. E ali, irmãos, se ajuntaram, e vieram aqueles homens importantes, a inauguração da estátua de Nabucodonosor. E ali, quando ouviram o som da buzina, todos os povos se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor e adoraram a imagem que ele tinha levantado. Louvado seja Deus. E ele disse, meus amados irmãos, ainda: e qualquer que não se prostrasse e adorasse a imagem que ele tivesse levantado, na mesma hora ele ia lançar na fornalha de fogo. E aí todos foram se prostrar e adorou a imagem de Nabucodonosor. E mais adiante chegaram alguns homens caldeus e começaram a acusar esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo: eles começaram a exaltar o rei Nabucodonosor, começaram a glorificar o rei, falando assim: ó rei, vive eternamente. Ele começou a exaltar o rei Nabucodonosor e depois começou a condenar, começou a falar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou: ó rei, esses jovens não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem, e na imagem que tu levantaste, eles o adoram. Louvado seja Deus. E aí, Nabucodonosor se encheu de ira, se encheu de raiva, ficou com tanta raiva, meus irmãos, daqueles jovens, que ele mandou que o chefe dos seus eunucos fosse buscar aqueles 3 jovens e trazessem para o palácio perante ao rei. E ali, aquele homem foi buscar ele, os jovens, e trouxe perante a presença do rei Nabucodonosor. E aí o rei, de propósito, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adorais e não se prostrou diante da imagem que eu levantei, e nem adorou o céu. E aí ele começou a apertar a mente de Sadraque e daqueles jovens. E ele começou a falar: se agora vocês estão mortos, quando ouvir o som da buzina, se prostrem e adorem a minha imagem. Olha, você pode pressionar o Deus na sua frente, começar a dizer que é o Deus que pode te livrar. Ele começou, meus amados irmãos, a querer que Sadraque se prostrasse diante da imagem dele. Mas nós não devemos se prostrar diante da imagem da Nabucodonosor. O que eu quero te dizer é que nós não devemos a servir a Deus, nós devemos adorar a ninguém. O Deus que eu
escopal não é só Deus de prata nem de ouro, não. O Deus escopal é decisivo nos que aparecem no mundo. Esse ator, esse jogador, esse pessoa fica falando. Não só desse que eu estou falando. Eu estou falando desses nomes também. E aqui, no Salmo 115, no versículo 4 em diante, o salmista Davi fala: os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem só um sai da sua boca. Eu vou te dizer que o nosso Deus, ele fala, ele ouve, e ainda mais, ele tem todo o poder no céu e na terra. E o Deus que nós servimos, Senhor, ele não é mentiroso, ele é muito poderoso. E muitas vezes nós não depositamos a nossa confiança nele. É que nós estamos passando pela prova, pelas lutas. Aí nós agora, aquilo que você falou, eu quero deixar me provar agora. Aquilo que você estava falando da igreja, eu quero deixar me provar. Aquilo que quando você olha, você fala para mim, eu quero deixar me provar. Sabe por quê? Porque Deus fala para ele que ele ama. Muitas vezes nós colocamos Deus de quatro cabeças. Nós começamos a falar de Deus. Deus, o Senhor está comigo. Deus, o que está acontecendo, o Senhor está me ouvindo. Deus ouve sim. Deus ouve sim. Ele ouve as nossas orações. Porque quando Daniel orou a Deus, Daniel não insistiu. Daniel não insistiu na relação dele. E uma coisa importante, ele confiou. Ele confiou por Deus para você receber uma bênção, para você receber uma recompensa na sua vida da Deus. Não pense que é daqui para mim, não. Você tem que esperar o tempo de Deus. É porque é o tempo de Deus. E você tem que confiar. Você não pode compreender e se confiar no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aí o diabo, como é ousado, chegou para Sadraque, Mesaque e Abednego, usando na hora do Nabucodonosor e disse: e eu quero ver quem é o Deus que poderá livrar vocês. Assim, como o diabo foi ousado, Sadraque, Mesaque e Abednego foi ousado em espírito. Você entendeu o que eu falei? Sadraque, Mesaque e Abednego foi ousado em Espírito Santo, no Espírito de Deus. E ele falou com toda a autoridade, com toda a confiança em Deus, porque está escrito em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 6, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Nós temos que confiar em Deus, porque ele é o poderoso. E aí, meus amados irmãos, ainda no Salmo 27, no versículo do 2 diante, me diz o salmista Davi: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, não confiaria. Meus amados irmãos, nós estamos aqui muitos capítulos e versículos de confiança em Deus. O que eu quero dizer é que nós temos que confiar em Deus, nós temos que perseverar, confiar no Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, meus amados irmãos, os jovens falaram na boca do Senhor respondendo e disse: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o Deus a que nós servimos, ele que nos livrará da fornalha e da tua mão. Amém. E fica sabendo que não adoraremos a tua imagem, nem serviremos a teus deuses. Sabe por quê? Porque Deus a quem ele servia é o Deus Todo-Poderoso. Ele não pode servir. Ele tem que servir ao Deus Todo-Poderoso. Ele confiava no Deus que ele servia. Muitas das vezes, nós estamos passando pela luta, pela prova. Muito Nabucodonosor vem falar para você que é o Deus que pode te livrar. Nabucodonosor, eu estou falando nessa época, essas problemas, essas enfermidades, ele fica falando para você que é o Deus que pode te livrar. Você responde com toda a confiança e autoridade no Senhor Jesus Cristo. O Deus que pode me livrar é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que fez os céus e a terra e tem todo o poder da mão dele, que tem a chave da morte do inferno e ninguém pode com ele, porque ele não está perdendo a praia, meus amados irmãos. Ele nunca desampara o justo. Nosso Senhor é para cumprir aquilo que ele prometeu. Nós sempre somos infiéis. Nós sempre saímos, nós sempre atravessamos. Está na igreja, dando glória a Deus. Aleluia. Ora, muitas vezes, agora a Deus, mas a oração, sua oração nem passa desse teto. Eu não quero dizer que é vocês não. O que eu quero dizer é que é muitas pessoas que fazem isso. E quando fala a coisa, Deus não confia em ti. É porque Deus está abençoando. É porque Deus está abençoando, Ele está recebendo a recompensa, está a vida boa, está com a barriga cheia, não está passando por luta. Aí quando Deus começa a apertar, quando Deus começa a estreitar, quando Deus começa a provar ele, para ver que aquilo que ele falou é a verdade.
Irmãos, porque se o Senhor sabe que nós, se Deus sabe uma pessoa que confia nele, Deus conhece aquela pessoa que confia e que não confia nele. Conhece ou conhece? E agora me diga, por que Deus prova aqueles que o amam? Porque Deus, Ele quer ver a confiança. Sabe por quê? Porque pode ter crente de 50 vezes na igreja. Eu digo a você que não conhece a Deus, porque nós confiamos na pessoa que a gente conhece. Eu já pensei com os irmãos, eu tenho que fazer uma obra em um lugar, mas podem não pegar sozinho, porque não conheço aquele lugar. Aí eu chamo o pastor da minha igreja para ir comigo, porque eu conheço a ele. E aí tem outra pessoa que eu não conheço. Eu vou chamar o pastor que eu conheço, uma pessoa que eu não conheço. A pessoa que eu conheço é o meu pastor. Então, Deus me deu a interpretação, essa revelação, que a pessoa que não confia em Deus, o crente que não confia em Deus, é porque não conhece a Deus. Porque se nós confiamos em Deus, nós temos intimidade com Ele. Quando nós confiamos em Deus, nós conhecemos a Ele. É verdade, não é verdade, meus irmãos? Amém. Porque nós não colocamos ninguém em nossa casa. Nós não colocamos ninguém para tomar conta das nossas coisas. Uma pessoa que nós não conhecemos. Nós vamos colocar uma pessoa que nós conhecemos, que nós confiamos. E o Senhor quer que nessa taxa deposite toda a confiança nele. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, nem para ver o que as pessoas vão achar. Você que pode agradar a Deus, deve ter essa confiança mesmo, confiar nele. Nós temos que confiar no Senhor, louvado seja Deus. E aquele jovem, meus irmãos, confiando em Deus, perseverando, e ali naquela hora, Nabucodonosor, ele ficou com tanta ira, com tanta raiva, que mandou e ordenou aqueles homens que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Satanás, irmãos, ficou com a fúria daqueles jovens. O que eu quero dizer é que o crente que confia em Deus, o crente que incomoda Satanás, ele tem raiva, ele tem ira. E a fornalha pode para você aquecer 14 vezes, pode aquecer para você 21 vezes, mas eu digo para você que o fogo que está em você não pode ser consumido pelo que está na terra. Porque o fogo que está em você vem andando no fogo, e o fogo que Satanás tem não é o fogo que está em você, não é o fogo que Deus colocou na sua vida. E se você está sentindo o fogo que está na sua vida, e se você tem, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Glorifique o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, meus amados irmãos, Satanás por raiva, Nabucodonosor por ira, mandou os homens mais fortes do exército dele. Os homens mais fortes do exército dele. Para você ver, meus amados irmãos, que o Satanás está derrotado. Quando a pessoa liberta, ele volta, mas vem quanto? Mais 7. Se ele liberta de novo, ele volta e vem quanto? Mais 7. Então aí, meus irmãos, na autoridade, na palavra, Sadraque, Mesaque e Abednego venceu ele, mas ele não desistiu. Ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais. E como ele naquela época não tinha que obedecer, ele ordenou os homens mais fortes que amarrassem Sadraque, aqueles jovens e Abednego com as suas túnicas, suas capas, suas vestes, e todas as coisas que ele tinha, e lançassem na fornalha. E ali, meus irmãos, os homens fortes, eles amarraram o Sadraque, Mesaque e Abednego e lançaram eles dentro da fornalha. Meus amados irmãos, para você ter uma ideia de como aquela fornalha estava tão quente, que aqueles homens que jogaram o Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha morreram queimados. A fornalha, irmãos, estava tão quente que os homens que jogaram o Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha foram queimados. Louvado seja Deus. Mas eu vou te dizer que o crente que confia em Deus, ele está certo fogo e não se queima, ele está certo nada e não se molha. O crente que confia em Deus, ele persevera. O crente que confia em Deus é confia que conhece a Deus. E se você confia em Deus, dá glória a Deus. É só que confia em Deus. Porque ele vai fazer em você. Se você vai confiar em Deus, ele vai provar você. E você tem que provar a Deus que você confia nele. Não é confiar em Deus, não é confiar não. Não é confiar em Deus não. E a gente não vai recomendar que qualquer pessoa que conhece a Deus não. Porque Deus não se revela para quem não tem intimidade com Ele. Deus não se revela para quem não conhece a Ele. Deus se revela para quem tem intimidade, que conhece a Ele.
sabe que ele pode livrar, sabe que ele é muito poderoso e que confia em Deus. Irmão, e aí, o rei Nabucodonosor se espantou. Aleluia. O rei Nabucodonosor se espantou e levantou e olhou para ele na fornalha e falou para aqueles homens: nós não jogamos na fornalha só 3 homens. Eu, porém, vejo o prato. Eu vejo o prato. E eu prato tem semelhança dos deuses. Sabe quem eu prato? É o Deus poderoso. Porque aquele que confia em Deus, Deus não precisa trabalhar não. Aquele que confia em Deus, ainda que entra no fogo, Deus está com você. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Nabucodonosor teve que confessar por sua boca que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é um todo-poderoso. Ele teve que confessar por sua própria boca que Deus é um todo-poderoso. Porque está escrito em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10 a 11, para que o nome de Jesus se torne todos os joelhos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E todo mundo confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele teve que confessar, irmãos. Naquele momento ele esqueceu que ele era rei. Ele esqueceu de toda a glória que ele tinha feito. Não importou para ele naquela hora o que ele era. Não importou. Naquele momento era que o 4 homens da fornalha estava naquele lugar com Sadraque, Mesaque e Abednego. E se o 4 homens da fornalha está aqui neste lugar, e se você sente a dessa vez, dá glória bem forte. Glorificar, exaltado seja o santo nome do Senhor. E a Deus veio da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor espantado, ele falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, salve vinde. Ele confessou mais uma vez. E não deu nunca pegar a batalha. Eu quero dizer a você: confie em Deus. Porque seus inimigos, irmão, com a própria língua dele, ele vai se condenar. Está escrito em Isaías 54, no versículo 17. Porque toda ferramenta que trabalhava contra ti não prosperará. A ferramenta que trabalhava contra Sadraque, Mesaque e Abednego foi a fornalha, mas não prosperou. E toda língua que se levantar contra ti, tu condenarás. Aquelas línguas do homem começaram a condenar Sadraque, Mesaque e Abednego, começaram a falar mal Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele servia a Deus, porque ele não servia a Satanás, porque ele não fazia a vontade de Satanás. Eu digo a você: se você confia em Deus, se você serve a Deus, creia que você incomoda Satanás. Ele está partindo de você, ele crente que você serve a Deus, Satanás está partindo de você. E eu digo a você: confia em Deus. Porque quem incomoda Satanás, ele tem raiva, ele tem fúria. E sabe a pessoa que tem mais raiva neste mundo é o crente. Mas tem uns crentes que não vigiam, o crente que tem mais raiva ainda é aquele que tem intimidade com Deus, é aquele que confia em Deus, e ainda quem confia incomoda ele. Sabe quando nós incomodamos Satanás? É quando nós estamos pregando a palavra de Deus, é quando nós estamos orando, é quando nós estamos evangelizando. Ele fica com a fúria, irmãos, e se ele pudesse, ele não matava vivo. O salmista Davi nos fala isso, que se nossos inimigos pudessem nos matar, ele nos teria comido vivos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é tão forte que como uma pessoa poderá engolir a outra viva. Louvado seja Deus. Mas temos que entender a Bíblia. Ele está falando de engolir, é você comer aquela pessoa, é não seu inimigo comer você. Ele está dizendo: é o inimigo te matar, te torturar, é o inimigo se para você te humilhando. Faz com você que está derrotado, mas você olha para a cara dele e diz: o Deus que eu sirvo, ele é o Deus todo-poderoso. Você leva o seu problema, olha o meu problema. O Deus que eu sirvo, ele é todo-poderoso, ele é todo o céu da terra, e todo o poder. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós estamos passando por uma luta, por uma prova, nós temos que entender a nação de Satanás, nós temos que entender o que os Nabucodonosor daí falam para nós. Louvado seja Deus. O salmista Davi, meus amados irmãos, ele estava passando por uma luta, passando por uma prova, creio eu, e ele escreveu esse salmo ao Senhor: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confia o meu coração. Louvado seja Deus. Irmão, nós escrevemos o salmista Davi, ele tinha intimidade com Deus. O salmista Davi, ele tinha comunhão com Deus, porque ele falou
que um dia na presença de Deus é melhor do que vir em outros lugares. Louvado seja o santo nome do Senhor. E por isso que ele falou: o Senhor é minha força e meu escudo, que ela confia no coração. Ele confiava, porque ele conhecia a Deus. Não tem como mandar mais irmãos. Eu quero deixar bem claro aqui para você nessa tarde: se você não conhece a Deus, não tem como você confiar nele. Se você não conhece a Deus, não tem como você confiar nele. Eu estou falando isso para vocês porque eu passei por isso. Porque quando eu comecei a ser crente, quando eu converti a Jesus, eu não confiava em Deus. Falava que confiava, não confiava. Falava de boa, mas confiava em Deus. E quando eu mandava passar pela prova, que Deus então eu ia passar por onde? Mas agora eu quero ver se engano. Agora eu ver se confia em mim. Se eu ver se me toca. E ali, irmão, eu não confio em Deus. E ali, irmão, eu não confiava em Deus. Mas depois que eu comecei a passar a conhecer a Jesus, comecei a conhecer a palavra de Deus, aí eu entendi que o Deus é todo poderoso. E aí, meus irmãos, nós temos que temer as ações de Satanás. Nós temos que se abater com o Satanás diz não. E ali, o rei da luta que lançou foi daqueles 3 jovens que não esperaram. A sua confiança em Deus vale muito. Muitas vezes você fala, algumas pessoas dizem: eu vou fazer o que eu confio em Deus. Ele já me dá o que eu vou ganhar com isso. Merecemos. Irmão, nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Nós não somos dignos de estar na casa de Deus. Como é que você quer botar Deus em 4 paredes? Como é que você quer dizer? Quer falar de Deus? Olha aí, e cadê que você confia nele? É porque Deus conhece o homem. Ele conhece o homem. Ele conhece que está em trevas e em luz. Ele revela o profundo escondido da palavra dele. Você fala isso em Daniel no capítulo 2, no versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece que está em trevas e depois ele olha a luz. Olha, não se engane não. Se você está em trevas, é melhor você se converter a Cristo logo e ir para a luz, porque nada fica oculto das mãos de Deus. E tudo aquilo que está oculto, ele vai ter a revelação. Não adianta você dizer que confia em Deus se você estiver confiando. Você confia em Deus, você tem com convicção e certeza do que você está falando. Você evangeliza com convicção e certeza do que você está falando. Você é uma palavra de Deus, é porque tem sido covarde no dia de hoje. Simplesmente quando Deus manda fazer a obra, não confia em Deus. Irmão, você vê a ideia da coisa que a pessoa não confia em Deus. Ela não consegue chorar. Quando eu não conhecia a Deus, eu não confiava em Deus. Quando ia orar, eu estava sozinho, eu ficava com medo. Eu ficava com medo, porque Satanás começava a botar coisa na minha mente, que ele estava do meu lado, que ele estava me encontrando, me afrontando. E aí Deus ficava com medo, abrindo os olhos toda hora, não conseguia orar, porque eu não confiava em Deus, não conhecia o poder de Deus. O que eu quero dizer que até nós confiarmos em Deus, nós temos que conhecer a Ele. Não adianta você falar que confia, se você não conhece, nós temos que confiar a Deus. Nós temos que conhecer em Deus, porque o profeta Oséias, ele falou que nós temos que prosseguir em conhecer a Deus. Nós temos que, quando ele mais conhecer o poder de Deus, se revelar, para que Deus venha revelar o profundo da nossa palavra dele. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aqueles jovens receberam muita recompensa e foram revestidos de folha de Deus naquela época. E foram cheios de prosperaram o palácio dele. E o rei, irmãos, falou, levantou um decreto que todos que ouvissem sua buzina tinham que se encostar e adorar ao Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. A sua confiança exalta a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos passando para luta, para a prova. Aí você pode pensar, não tem ninguém observando. Mas muitas vezes teu irmão observando você. Olha, meu irmão, ele passa por uma luta, ele passa por uma prova. Mas eu vejo que ele confia em Deus, eu vejo que ele persevera. E aquilo ali, aquele irmão passa a conhecer a Deus também. Então foi isso que aconteceu aqui com o Sadraque, Mesaque e Abednego. A confiança deles fez que todos os povos daquela época se convertessem ao Senhor Jesus Cristo. A confiança desses jovens fez com que todos aqueles povos se convertessem ao Senhor e adorassem a Ele. E aí nós tá gravando aqui, rapaz. Pela confiança daqueles jovens. Louvado seja Deus. E assim, eu agradeço a oportunidade do nome de Cristo. Espero que os irmãos venham passar a confiar a Deus, conhecer a Deus.
em nome de Cristo. E eu convido aqui à frente o nosso irmão João Henrique para a oração. E logo após, nossa irmã vai estar dançando. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.